Nós vamos continuar dando nossos estudos aí no livro de Gálatas. É um livro maravilhoso, né? Muito especial e que traz coisas muito teológicas, mas também muito práticas para a nossa vida, né? E hoje nós vamos estar tendo a lição guiados pelo Espírito ou pela carne? Nós somos guiados pelo Espírito ou pela carne? E eu queria convidar você a ficar em pé. Nós vamos ler o texto que está em Gálatas 5, 16 a 21. Gálatas 5, do versículo 16 até o versículo 21. Diz o seguinte: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Feche os olhos, vamos orar. Pai, nós louvamos e exaltamos o teu nome, te agradecemos, ó Deus, pela tua presença neste lugar. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem sido um Deus tão presente nas nossas vidas, nos guiado, nos guardado. Mais uma vez eu te agradeço por todas as mães, Senhor, que elas representam tanto na nossa vida, ó Deus, elas nos ensinaram os primeiros passos, principalmente em direção ao Senhor. Que o Senhor continue abençoando as mães dessa igreja, ó Pai, que o Senhor abençoe agora a tua palavra, fala ao nosso coração, tenha misericórdia, Senhor, da minha vida, me dá graça e sabedoria e unção do teu Espírito Santo, Senhor, para que eu possa transmitir aquilo que o Senhor quer falar, aquilo que eu não conseguir, que o teu Espírito Santo complete em cada coração, porque, Senhor, não tem sentido nenhum, Senhor, a gente está expondo a tua palavra e ela não ser praticada. Portanto, em nome de Jesus Cristo, dá inteligência ao teu povo, os que estão aqui no templo, os que estão online, que o Senhor esteja abençoando, Senhor, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Você pode se sentar? Amém. É um texto muito importante que o apóstolo Paulo, ele vem falando sobre as obras da carne, né? É o que nós vamos estudar hoje, e como isso acontece na nossa vida, por que acontece, e é importante a gente entender, né, cada obra da carne, porque muitas vezes eu não tenho uma queda numa determinada área, mas eu tenho uma queda em outra área, né, que o meu corpo fica militando, como o texto diz aqui, contra o Espírito de Deus e contra o meu espírito que quer fazer a vontade de Deus, mas a carne, né, quer fazer aquilo que é o pecado, de todas as formas na minha vida. E é importante a gente ter essa ideia, porque o apóstolo Paulo, ele fala quem comete essas obras da carne, a seriedade disso, a seriedade. Que os tais comete essas obras da carne, não herdarão o reino dos céus. Ou seja, se eu persisto nesses pecados, eu não vou para o céu. É uma seriedade, é uma coisa muito séria. Às vezes a gente está tão acostumado
com o pecado, e hoje mais ainda, porque ele está em todos os lugares. Ele está, quando a gente liga a televisão, está ali o pecado, né? Nós estamos vendo agora o povo do Rio Grande do Sul passando pela enchente e as suas casas sendo saqueadas, gente roubando, gente aproveitando desse momento, e assim como muitos políticos, muitas pessoas estão aproveitando do momento. Nós vivemos aqui em Valadares isso também, desses momentos de tristeza na vida das pessoas, momento de dificuldade na vida das pessoas, para praticar uma obra da carne, para fazer alguma coisa que realmente não é aquilo que Deus gostaria que fosse feito. Então o ser humano, infelizmente, e cada vez a gente observa isso mais, a maldade, como o próprio Senhor Jesus Cristo falou, né? Que cada dia que fosse passando, o amor ia acabando no mundo, e onde não tem o amor, tem o quê? Obra da carne. Na próxima lição que vai ser estudado, vai falar sobre o fruto do Espírito, que está no versículo 22 e 23, sobre o fruto do Espírito, que são aquilo que o Espírito Santo faz na nossa vida, para nós termos uma vida santa diante de Deus. É o Deus moldando o nosso caráter, quando nós damos lugar ao Espírito Santo. Isso vai ser estudado na próxima lição. Mas hoje nós vamos falar daquilo que realmente nos incomoda, daquilo que aquele que é cristão, ele batalha o tempo todo contra isso, né? E esse é o motivo da nossa lição. Por isso, guiados pelo Espírito ou pela carne? Eu estou guiado, eu tenho sido guiado pelo Espírito, ou sou pela carne? Então essa aula é uma aula muito prática, de reflexão, de você parar para pensar e consertar aquilo que precisa ser consertado, né? Analisar a sua vida, olhar como se fosse no espelho, né? E esse é o espelho, o nosso espelho maior, que é a palavra de Deus. Quando nós olhamos para ela, nós olhamos e vemos realmente como está a nossa vida. Então não adianta nada eu sair deste lugar e não pensar: olha, isso aí realmente acontece, isso tem acontecido na minha vida, isso graças a Deus eu tenho vencido, isso graças a Deus não acontece comigo, mas todos nós estamos sujeitos. Ninguém, cada um tem uma área. Quando nós estivermos estudando, você vai ver que uma área que te incomoda, é como se fosse um punhal nas nossas costas, quando nós olhamos isso aqui. Então, aqui o texto, o versículo 13 desse capítulo, nós não lemos, mas diz o seguinte: porque vós, irmão, foste chamado à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros pelo amor. Então nós fomos chamados, o apóstolo Paulo, ele começa falando: vocês foram chamados para a liberdade, vocês não estão mais debaixo da lei, mas não use dessa liberdade para dar ocasião à carne, não use dessa liberdade para pecar, para dar lugar ao pecado. Infelizmente, hoje existem uma seita, vamos dizer assim, de algumas igrejas ditas até evangélicas, dizendo: você pode fazer o que quiser, você já entregou a sua vida a Jesus Cristo, faça o que quiser, não tem problema mais, porque o pecado já não te domina, você não está debaixo da lei mais. Um engano, porque a palavra de Deus nos diz isso. Olha como esse texto diz claramente: os que tais cometem essas obras da carne não herdarão o reino de céu. Não é só falar: eu conheço Jesus, um dia eu entreguei minha vida a Jesus, mas se a sua vida, Jesus Cristo mesmo diz claramente: pelos frutos conhecereis a árvore. Se o meu fruto é obra da carne, que árvore sou eu?
uma árvore do pecado, e não herdarei o reino dos céus. Se meu fruto é o fruto do Espírito, que árvore sou eu? Herdarei o reino de Deus, porque eu estou debaixo do que o Espírito Santo está me conduzindo. E aí, passo a passo nesse texto que nós lemos, o versículo 16 diz o seguinte: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. O que é concupiscência? É um desejo grande, ardente. Você tem um desejo de pecar, de fazer aquilo que está escrito aqui, que nós lemos. Então, eu tenho que escolher quem vai estar no comando. Quem vai estar no comando? O Espírito ou a carne? Já viu esses desenhozinhos que mostram, né? Um personagem de desenho animado, onde tem um capetinha e tem um anjinho assim do lado, um falando, faça isso, faça o que é bom, e não sei o que, o outro, não, que isso, você tem que ter prazer, você tem que usufruir disso. É isso que realmente existe no mundo, no campo espiritual. No campo espiritual é essa batalha. Quem está no comando? Quem está no comando? O Espírito ou a carne? Eu tenho que escolher. Se eu der lugar para a carne, ela vai estar no comando. Se eu der lugar para o Espírito, ele vai estar no comando. E o versículo 17 diz o seguinte: porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. E não é desculpa, a minha carne é fraca, é o meu querer. Se eu quiser que a carne domine, eu vou deixar a carne dominar. Se eu deixar o Espírito, é uma luta espiritual, é uma briga. Existe uma ilustração que diz o seguinte: você tem dois cachorrinhos, um chama Espírito e um outro cachorro chama carne. Se você der mais ração para o da carne, mais comida para o da carne, o que vai acontecer? Ele vai ficar forte e o do Espírito vai ficar fraco. Quanto menos ração eu der para o Espírito, mais fraco ele vai ficando. Então é essa batalha. O apóstolo Paulo chega a dizer lá em Romanos, capítulo 7, né, de uma forma muito clara: olha, muitas vezes o bem que eu quero fazer, eu não faço. Eu sei que eu não posso fazer isso, mas eu não faço. Por quê? Porque eu estou ainda carnal. Há algo de carne em mim. Mas o mal que eu não quero, eu acabo fazendo. O apóstolo Paulo fala isso de forma muito clara. Ele fala, se você pegar Romanos capítulo 6, está falando do homem natural, o homem sem Deus. 7, o homem com Deus, mas ainda carnal. Ele quer muito. Há uma batalha grande entre o Espírito e a carne, o tempo todo. Os opostos, como diz aqui, os opostos entre si. Não tem jeito, eles são opostos, não tem jeito da convivência da carne com o Espírito. Nós vamos ver isso claramente. Se você tiver essa lição hoje e na próxima lição, você vai ver, comparar que não tem condições. Ou eu estou em espírito, ou eu estou na carne. E olha, aí é a percentagem, ou porcentagem, né, de cada um de nós, que nós deixamos que a carne domine, ou o espírito domine. Se eu deixar 50%, vai dar mal. Eu tenho que cada vez, e como é que eu vou crescendo nisso? Oração, leitura da palavra, praticando a palavra, louvor o tempo inteiro,
tudo que é bom, tudo que tem boa fama, esquecendo das coisas, cada dia mais do mundo. Isso não tem problema, mas não faz bem para a vida espiritual. Eu estou dando um pouquinho de lugar à carne. É assim que nós vamos vencendo. Quanto mais eu sou dominado pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo, ele não invade a nossa vida, não fala assim, vou tomar a sua vida. Não, é o meu querer. Espírito Santo, venha, domine todo o meu ser. É isso que nós temos que fazer. Então, essa batalha, eu tenho que escolher quem está no comando, se é o Espírito ou a carne, e entender que eles se opõem. Há um conflito, há uma briga do Espírito com a carne. Aí o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, no versículo 18, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Se eu sou guiado pelo Espírito, eu não preciso preocupar com lei, porque o Espírito vai me ensinar sobre o amor, sobre a alegria, sobre a paz, sobre o domínio próprio. O Espírito Santo vai me ensinando tudo que eu devo fazer. Aí eu não preciso preocupar com a lei. É isso que ele está querendo dizer. Eu não estou sob a lei, porque eu sou guiado pelo Espírito. Quando eu sou guiado pelo Espírito Santo, Jesus Cristo estava preocupado com a lei. Ele até resume, ele falou, a lei se resume em duas coisas: amarás a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Pronto. Se eu amo a Deus sobre todas as coisas, Ele está em primeiro lugar na minha vida, é o Espírito Santo que está me dominando, né? Quando a gente fala de Deus, é isso. Eu obedeço a palavra. Se eu amo a Deus sobre todas as coisas, falar que ama a Deus e não obedece seus mandamentos, Jesus Cristo fala, é mentiroso. Se você fala que ama a Deus e não obedece os mandamentos, é mentiroso. Então ele é muito claro sobre isso aí. E é o teu próximo como a ti mesmo. Então eu não vou fazer nada que eu não queira que seja feito comigo. Eu me amo, eu não quero que ninguém me maltrate, eu não quero que ninguém, minta para mim, eu não quero que ninguém faça o mal para mim, então eu não vou fazer o mal para o meu próximo também. Então, por isso que ele fala aqui, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Você não está preocupado com a lei, porque você é guiado pelo Espírito Santo. Então o que reina na sua vida é o amor a Deus e ao próximo. Então a gente vai lutando contra isso, né? Então nós temos que ter essa consciência que Deus nos dá uma liberdade cristã. Nós somos livres para fazer o que nós quisermos, e nós determinamos quem está no comando da nossa vida, e entendermos que até o último dia da nossa vida vai ter essa briga, porque tem momentos que a gente está espiritual, mas tem momentos que a gente se deixa levar pela carne, e aí a carne vai dominar, e aí nós vamos estar numa situação difícil. Aí a partir do versículo 19 ele fala sobre as obras da carne. Quais são as obras da carne? Interessante que ele diz o seguinte, no versículo 21, a parte B diz o seguinte: como já outrora vos preveni que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então nós temos que ter entendimento. Claro que é um pecado na nossa vida quando nós praticamos isso. Então, quando eu estiver falando de cada um desses pecados, dessas obras que são da carne, não é para você analisar o outro. Fulano faz isso. É para você se analisar, porque cada um de nós deve analisar a si mesmo. É isso que a palavra de Deus nos diz, né? E as obras da carne, elas são divididas aqui algumas áreas do sexo,
área da religião, área da sociedade, né, do nosso convívio, e da alimentação. 4 áreas que o apóstolo Paulo aborda. E ele fala, existem algumas outras coisas que estão aí, eu não citei, mas que são parecidas com isso. E nós sabemos disso, que tem alguns pecados, mas ele cita alguns desses que são claros e são muito vividos pelos Gálatas naquele exato momento, e não é diferente dos nossos dias. Não é diferente. Então nós vamos falar aí sobre isso aí. Sexo, sobre a religiosidade, sobre a sociedade e sobre a alimentação. Então, na área do sexo, vamos começar na área do sexo, que ele começa exatamente na área do sexo. Ele diz o seguinte, no versículo 19: as obras da carne são conhecidas e são prostituição. O que é prostituição? Ela deriva da tradução do grego porneia, né? E que está ligado aí à palavra pornografia, né? Pornografia vem de porneia. Então, a pornografia. Aí já você pode pensar, não, eu não adulterei, que é prostituição. Todo pecado, todo sexo fora do casamento, todo sexo fora do casamento, que não é homem e mulher, é, na Bíblia, prostituição. Todo sexo fora do casamento, que Deus permitiu, o leito sem mácula, homem e mulher no seu leito, casados. Esse é o sexo permitido e deve ter, e deve existir na vida do casal. Então, ela se deriva dessa palavra. Então, o comportamento sexual ilícito, qualquer comportamento ilícito, ele vai ser chamado de prostituição. Ou seja, o adultério, prostituição, a fornicação, que é você ter um relacionamento antes do casamento, sexual antes do casamento, né? 2 jovens aí que estão namorando e estão tendo uma relação sexual, é fornicação, é pecado. Vai para o céu? Não vai para o céu, está aqui, os tais declaram, não herdarão o reino do céu. Pronto, ponto final. Estupro, qualquer desvio sexual, homem com homem, mulher com mulher, sexo com animais, sexo com até defuntos. Você não acredita nas coisas dessas, mas existe isso. Existem pessoas que fazem isso, né? É um absurdo, é uma coisa que condenável por Deus, é obra da carne. Então, prostituição, esse é o primeiro. Depois ele vem e fala também de impureza. Impureza está ligada à tradução de uma palavra que é usada na medicina, que significa ferida infectada e purulenta. Ferida infectada e purulenta. Quem que é uma pessoa impura? Uma pessoa podre. É uma pessoa que da boca dele só sai palavrões, que da boca dele e nos pensamentos só estão pensamentos pornográficos, pensamentos que não glorificam a Deus. Essa é uma pessoa impura. É o que a tradução da palavra. Pessoa podre. Você parou para conversar com pessoas que são assim? Existe um ator e que se tornou deputado federal e tudo mais, que ele só fala palavrão, bobagem, a mente dele é suja, só nisso. Fez filmes pornôs, etc. E assim, como exemplo, e assim são muitas pessoas que têm a mente
e as atitudes impuras. A palavra de Deus diz que da nossa boca não sai a palavra torpe. Não sai a palavra torpe. Nossa boca foi feita para falar bênção. Nós pregamos domingo passado sobre isso, a bênção da palavra falada. Nossa boca foi feita para profetizar bênção, para falar, elogiar as pessoas, considerar as pessoas. Para isso que nossa boca nasceu, que nós nascemos, né? Depois ele ainda fala lascívia. O que é a lascívia? É a licenciosidade ou indecência. A pessoa indecente, está de um desprezo pelo decoro, em público ou em particular. São pessoas indecentes, que estimulam a sensualidade exagerada. Isso é lascívia. Quando um homem ou uma mulher coloca uma roupa que vai trazer a sensualidade exagerada, o que ela está fazendo? Lascívia. Quando ela não tem decoro em público ou em particular. Nós tivemos aqui o show da Madonna. Eu não vi nenhuma cena do coisa, mas muitas pessoas comentaram sobre o show de algumas cenas, alguns vídeos que saíram. Sensualidade exagerada, falta de decoro. Pessoas nuas, e ali crianças envolvidas no palco. Sensualidade exagerada. Isso é a lascívia. O cristão, ele tem que ter ordem e decência no seu vestir. Em qualquer lugar. Não é só na igreja. Na igreja, na praia, na academia, em qualquer lugar, ele tem que ter ordem e decência. É isso que eu estou bem, não estou trazendo uma sensualidade exagerada. Se eu estou trazendo, preciso rever meu jeito de andar, de falar, de vestir. Eu preciso. É sensualidade, é isso aí, lascívio. E cada dia nós estamos vendo isso acontecer de uma forma mais intensa. E o cristão, ele precisa entender que ele é diferente, ele é a luz desse mundo, ele é o sal dessa terra. Se nós não salgarmos essa terra, se nós não iluminarmos essa terra, pronto, acabou. Jesus Cristo veio e nos ensinou, e falou: vós agora sois, vocês é que são meus discípulos, vocês que têm que fazer o que eu faria. Eu tenho que pensar, está certo eu entrar na presença de Deus dessa forma? Lá fora, não estou falando só dentro da igreja, não, lá fora. Então, lascívia. Então, o apóstolo Paulo, ele coloca prostituição na área de sexo, prostituição, impureza e lascívia. Ou seja, ele abrange tanto o ato em si, quanto os pensamentos, quanto as atitudes, quanto as palavras que saem da nossa boca, os sentimentos que nós temos. Ele inclui e pega tudo. E fala: olha, vocês precisam, porque a sexualidade é Deus que colocou dentro da gente, é natural. Homem e mulher no casamento. Fora disso, tem que ser trabalhado. Você tem que entender, eu tenho o desejo sexual, né? Mas é uma coisa que, se eu sou dominado pelo Espírito Santo, eu vou controlar totalmente. Então, aqui, meus pensamentos começam na mente, começa com depois minhas atitudes. Então, essa área é muito importante a gente trabalhar isso. Depois, ele fala na área da religião.
Idolatria, versículo 20. Idolatria, primeiro, é o culto prestado a outras divindades, né? Toda sorte de imagens. Esse é um dos principais pecados que mostra a alienação de Deus, ou você está se afastando de Deus. Quando uma pessoa está idolatrando, ela está, aqui nós podemos falar de imagens, de esculturas, mas podemos falar de outras coisas também que às vezes a gente idolatra ao ponto de afastar de Deus. Quando a minha casa se torna tão importante que eu me afasto de Deus porque eu tenho que fazer isso, aquilo na minha casa, eu estou idolatrando meu carro, minha mulher, meu filho. É idolatria também. Mas o apóstolo Paulo aqui ele fala especialmente, claro, por meio que ele estava vivendo ali, que era muitos ídolos entre os gregos, né? Tantos deuses que existiam, tantas imagens de esculturas que existiam, e eles adoravam aqueles deuses, e até entre os romanos. Então ele está enfatizando de uma forma clara aqui a idolatria. Então nós temos, e interessante que a idolatria ela é motivação para muitos pecados, entre eles realmente, principalmente entre os gregos, eles usavam aqueles deuses, e até os cananeus, né, juntos para adorar, tinha que ter atividades sexuais ilícitas. Existiam até os prostitutos e as prostitutas cultuais, ou seja, pessoas profissionais do sexo que ajudavam na adoração aos deuses que eles tinham. Depois ele fala, além da idolatria, feitiçaria. Feitiçaria abrange todas as formas de magia, bruxaria, ou intercâmbios secretos entre seres, né, poderes do mal, enfim. Hoje nós poderíamos falar das macumbarias, dos candomblés, das entidades que são invocadas aí por pessoas que estão fazendo feitiçaria. Esses dias mesmo eu estava conversando com uma pessoa, cresceu numa igreja cristã, infelizmente se envolveu com obras de bruxaria. Então ela falando que colocava o nome das pessoas na boca do sapo, invocava demônios para ter sucesso. Então esse tipo de coisa, que são as feitiçarias. Hoje, antes era mais escondido, hoje tem a igreja de Satanás, onde são feitas feitiçarias. Existem os bruxos, muitos bruxos, pessoas que são bruxos mesmo, declarados bruxos, que são pagos para fazer feitiçaria contra as outras pessoas. Graças a Deus que nós temos Jesus na nossa vida, que nenhuma feitiçaria, nenhum mal vem sobre a nossa vida. Nada, nenhum mal. Eles podem fazer qualquer coisa, pode botar o nome da gente na boca do sapo, na boca do elefante, na boca de quem quiser, que não pega nenhuma feitiçaria no nosso nome, na nossa vida, porque nós temos Jesus, que é muito maior do que qualquer feiticeiro, qualquer bruxo, qualquer coisa. Então nós temos essa paz no nosso coração. Mas que isso existe? Existe. Que funciona? Funciona. Que há um preço a pagar depois dessas pessoas que são envolvidas com bruxarias? Paga, porque Satanás cobra caro pelo seu serviço. Então, na área da religião, o apóstolo Paulo coloca a idolatria e a feitiçaria. E agora na área social, na área da sociedade, né? Aí ele vem dizendo, inimizades. Existe inimizade contra Deus, e Deus fala
claramente na sua palavra, a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Se você ama demais o mundo, você é inimigo de Deus. Então essa é a pior inimizade que você possa ter. É a inimizade contra Deus. Mas a inimizade também contra os homens. Né? Quando gera hostilidades entre a gente, e as pessoas ficam inimigas umas das outras. Eu não gosto de fulano. Eu acho isso um absurdo isso acontecer dentro da igreja. De vez em quando a gente, é carne, gente, isso é carne. Uma pessoa falar que está dentro da igreja e falar, não, é meu inimigo. Misericórdia. A inimizade vai contra o amor. E se nós falamos que somos de Deus, como é que nós vamos ter inimizade? Nós podemos ficar aborrecidos com uma pessoa por alguma coisa que nos fez? Claro, nós somos humanos, ficamos aborrecidos naquele momento, mas o que a palavra de Deus nos ordena? Abençoai os que vos perseguem. Então, como é que vai inimizade? Não, eu não gosto de fulano, eu não passa longe de mim. Não pode, nós como cristãos, não pode existir isso na nossa vida. Se está existindo é porque eu estou deixando a carne dominar, não é o Espírito. Porque o Espírito era para Jesus Cristo, na hora que ele estava lá na cruz, falar, Pai, manda os anjos e mata esse povo todo aí, esse povo inimigo. Mas ele não, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. A pessoa que às vezes fez alguma coisa contra você, às vezes não sabe o que fez, não sabe, é a carne dele. Você vai estar no mesmo patamar que ele, ou você quer trabalhar o Espírito na sua vida e você estender as mãos quando ele precisar, abençoar? O fulano, ele vira a cara para mim, começa a abençoar ele, abençoa, não vira a cara, estende as mãos, porque a palavra de Deus nos diz, e nós queremos fazer o contrário, porque a carne está dominando. Aqui, depois ele fala porfias, tem uma versão que diz contendas, são as contendas. Porfia aqui, contendas, são atitudes hostis, né, que provocam divisões. Isso é porfia, discussão ali, bate-boca, é a porfia, que se confunde às vezes, né, com outras coisas que nós vamos falar aqui, né? Ciúmes, no grego é zelos. Deus tem ciúme de nós, zelos, ciúme. O bom ciúme é saudável. O bom ciúme é porque você gosta de uma pessoa. Agora, quando aquilo se torna algo exagerado, que traz malefício, que prende, que sufoca, isso é pecado, é obra da carne, é falta de amor, falta de confiança, né? Então, esse ciúme intenso, que quer levar vantagem pessoal, que muitas vezes desvaloriza as qualidades ou os feitos das outras pessoas, porque eu desvalorizo porque eu estou com ciúme. Eu desvalorizo. Então, Deus tem ciúme? Tem ciúme porque Ele não quer que a gente peque. Ele tem ciúme da gente pecar, da gente ir para o mundo. Ele fala, olha, ou você fica comigo, ou você fica com o mundo. É o ciúme de Deus.
Agora, quando se torna algo exagerado, algo maléfico, algo sufocante, algo que eu desvalorizo as pessoas porque eu estou com ciúme da qualidade que ele tem ou do que ele tem, é pecado, é obra da carne. Depois ele fala iras. Ira, o que é? É a explosão da raiva. É o apelão, né? Eu lembro do Mateus, quando era pequeno, ele tinha um menino da idade dele aqui na igreja. O menino era muito implicante, e ele foi e deu um tapa no menino, que o menino tinha implicado com ele, que tinha perturbado ele muito. A mãe do menino veio falar comigo, que o menino bateu, o seu menino bateu. Eu falei, olha, menino é menino, não é filho de pastor. Filho de pastor também erra, filho de pastor também, ele tem defeitos, é menino. Menino, a gente é que tem que ver o que está acontecendo. Aí eu fui conversar com o Mateus. O que é que foi, Mateus? Não, o menino veio implicando comigo, foi implicando, e eu saí dele, aí ele continuou implicando, me bateu um apelão, e eu dei um tapa nele. Aí eu chamo a explosão de raiva, né, da gente, de apelão. É a hora que você apela, a hora que você... Isso é um mal, porque todas as vezes quem tem o Espírito Santo na vida, que estoura, que apela, que tem a explosão de raiva, de ira, depois vem o arrependimento. Não sei se acontece com você, mas comigo é assim. Todas as vezes eu odeio ficar irado, porque é um mal do colérico. Meu temperamento é colérico. O colérico, ele tem a tendência, é um mal dentro dele, mas que tem que ser sufocado. Eu olho para 20 anos atrás, eu olho para hoje, eu melhorei muito em relação à ira, mas ainda é alguma coisa que me incomoda muito. Por isso eu procuro tentar de todas as formas dominar a ira. Então, se você tem também esse temperamento, tem gente que não, temperamento tranquilo, para fazer ele irar, às vezes sofre por dentro, até adoece, mas é o fleumático, né? O fleumático, ele adoece por dentro, mas ele não é capaz, mas vai adoecendo por dentro. O sanguíneo, o colérico, estoura, e depois vem o arrependimento. Então, tanto o fleumático tem que trabalhar na sua ira interna, porque vai adoecê-lo, quanto mas o outro, que ira e explode, ele, além de causar mal para ele fere as outras pessoas. Esse que é o problema maior, né? Então nós temos que tomar cuidado aí com a ira. Deus ira, mas a ira de Deus é vindicativa. O que é isso? É contra o pecado. A ira de Deus, ele nunca ira sobre o ser humano, ele ira contra o pecado. Às vezes que a gente vê na palavra de Deus, Deus irou, era contra algum tipo de pecado do povo ou individual. Então, quando nós ficamos irados em relação, por exemplo, se eu ver alguém roubando uma senhora da sua bolsa, com seu anel, não sei o que, é normal a gente ficar irado. Você fica irado com aquilo ali, você fica com raiva daquele acontecimento ali, né? Assim como Deus fica irado com uma situação dessa. Jesus Cristo, ele ficou irado, e ele pecou? Não, porque ele ficou irado quando os cambistas estavam no templo, com as suas bancas lá, fazendo os seus negócios, dentro ali do templo, fazendo negociatas, tentando obter lucros. Aí Jesus chutou
as mesas, pegou um chicote, ficou irado. Quando chegar no céu, eu vou pedir a Jesus, eu queria ver essa cena. Sou irado com aquele povo. Como é que deve ter sido Jesus bravo ali naquela situação? Mas era contra o pecado. Agora, quando não é contra o pecado, é porque eu fui prejudicado, aconteceu alguma coisa, aí eu tenho que ter o controle. Discórdias, aí no versículo 20 ainda, as discórdias são normalmente em função do espírito partidarista. Quando você pensar em discórdia, você pensa em pessoas que têm um espírito partidarista, ou seja, ele tem cria algumas ideias e traz para dividir, para trazer uma discórdia. Isso é comum dentro das famílias e dentro da igreja também. Tem pessoas que eles começam formando um partidozinho. Eu penso assim, eu penso assado, eu não penso como pastor, não penso como... Aí ele começa, cria mais um, mais dois, aí ele traz uma discórdia, que é pecado, é obra da carne. Por quê? Porque a pessoa quer levar vantagem em cima de alguma coisa, e aí ele cria o seu próprio partido. Discórdia. Então, quando a gente pensa em discórdia, você pensa nessa palavra partidarismo, que é algo muito maléfico. Depois ele fala dissensões, são as brigas entre irmãos, né, provocadas por divisões. É muito parecido com discórdia, mas aí a discórdia é mais levada por partidarismo. Aqui dissensões é a briga entre os irmãos, dissensão, houve uma dissensão, fulano e fulano brigaram, né? E aconteceu deles se afastarem um do outro. Não quero saber mais, eu vou para um lado, vou para o outro. E nós vemos isso, grandes homens de Deus, às vezes tendo dissensões, mas é obra da carne. Paulo e Barnabé tiveram uma dissensão. Eles discutiram por causa de Marcos. Marcos foi na primeira viagem missionária. Quando chegou a parte que ia entrar no deserto, eu vou voltar, cansei. Aí foi embora. Na outra viagem missionária, Marcos, eu quero ir de novo. Paulo e Barnabé vieram contando o que aconteceu e tal. Eu quero ir de novo. Paulo, comigo não. Comigo você não vai não. Foi carnal de Paulo? Foi. Aí Barnabé, não, eu só vou se ele for. Então tá bom, então não tem negócio entre gente. Então eu vou escolher outro, você vai com Marcos e eu vou com outro. Paulo escolheu Silas e foi com Silas. Dissensão. Foi da carne, dos dois, naquele momento. Porque se os dois tivessem, vamos orar, o que Deus mandar nós vamos fazer. Obra do Espírito. Não ia ter problema nenhum. E assim é. Dissensão. É briga entre os irmãos. É dissensão. Facções. Agora é o último do versículo 20. Facções. O que é? Facções é quando tem ambições rivais. Existe uma ambição e está muito ligado à heresia. Heresia. Muitas religiões que nós temos hoje, elas surgiram disso aqui, de facções. Uma pessoa dentro da igreja, conhecedora da Bíblia, ela pegou algum texto isolado e falou: olha, nós temos que fazer isso. O resto da igreja, estou dando exemplo aqui, o resto da igreja falou: não, mas a Bíblia fala isso, isso, isso. Não, mas eu quero que seja feito dessa forma.
E aí ele criou uma heresia e trouxe uma facção, uma divisão ali. Então, está muito ligado, quando o apóstolo Paulo fala de facções, a heresia. Alguém que cria alguma coisa, facção. Vamos dizer aqui na igreja, alguém que se levante e fala assim: não, eu sou contra o dízimo. Não, mas não concordo. Eu vou criar um grupo eu vou falar com fulano, ciclano também que não concorda. Ele, em cima da sua heresia, porque a Bíblia fala o tempo todo sobre dízimo, etc, tal, em cima daquilo que ele pensa, em cima de um versículo isolado, ele cria a sua facção. E ponto final. Eu estava lendo ontem, na UOL, uma igreja criada por uma pastora que não concorda, ela é homossexual, e ela acha que tem que ser daquele jeito, porque Deus é amor. Deus é amor, então Ele ama a todos, então Ele vai receber todo mundo. Mas a palavra de Deus nos diz claramente que os homossexuais, os sodomitas, os adúlteros, os mentirosos, inclui tudo. Não é só isso. Não herdarão o reino dos céus. Fala do sodomita, fala do homossexual, mas fala também do adúltero. Não perdoa ninguém, não. Fala do mentiroso. A Bíblia. Você lê isso em 1 Coríntios, você lê lá em Apocalipse também. Fala claramente. E a pessoa criou uma facção. Uma facção. Então nós temos que tomar muito cuidado, com não cair em facções. Analise a palavra de Deus, veja se está certo, se não está certo. É a palavra de Deus. Se eu estiver aqui criando alguma coisa, falar alguma coisa que não esteja aqui na palavra de Deus, duvide. Porque o que eu falar, que é da minha boca apenas, e não está na palavra de Deus, pode ser uma heresia. Eu posso estar criando uma facção. Então, muito cuidado. Invejas. Invejas foi o que os judeus tiveram de Jesus. Eles viram o que Jesus Cristo fazia, como Ele amava, como Ele tratava as pessoas, e ficaram com inveja das qualidades deles, dos seus atos. Isso é inveja. Quando eu olho para uma pessoa, eu queria ser como ele, eu queria ter o que ele tem. Inveja. Obra da carne. Porque normalmente, se você estiver sendo espiritual, quando alguém consegue alguma coisa, obtém alguma coisa, tem sucesso em alguma coisa, você fica feliz com ele. Fulano passou no vestibular, glória a Deus. Fulano arrumou um emprego novo, glória a Deus. Fulano comprou sua casa, glória a Deus. Fulano comprou um carro novo, glória a Deus. Glória a Deus. Quem não tem inveja, dá glória a Deus com o sucesso do outro também. Ele fica feliz com o sucesso do outro. Então é preciso tomar cuidado com isso aí. E agora, na área da alimentação. Na área da alimentação, ele fala aqui, no versículo 21, bebedices. O que é bebedice? É ficar bêbado, ou se tornar um alcoólatra. Tem gente
que às vezes nem fica bêbado, mas ele está indo contra o templo do Espírito Santo, que é o seu corpo. Ele não consegue ficar sem beber. Ele não consegue. Fala assim, não tem, porque aí vai contra o fruto do Espírito, que é domínio próprio. Quem tem domínio próprio. Agora, quando o apóstolo Paulo fala aqui de bebedice, ele está falando disso. Agora, e se eu beber socialmente? Aí é outra história. Aí depende do contexto cultural de onde você vive. Se você vive num lugar que não traz escândalo, agora se você bebe e traz escândalo para o seu irmão na fé, você está pecando. Porque o apóstolo Paulo diz: se eu beber ou comer ou fizer qualquer outra coisa que venha escandalizar meu irmão, você está pecando. Então, a questão é essa. O que o apóstolo Paulo está falando é a bebedice em relação ao cara ficar bêbado, porque quando a pessoa bebe, muitas vezes ela fica fora de si, e ela causa acidentes. O maior número de homicídios é por causa de quê? Por causa da bebida alcoólica. O maior número de acidentes no trânsito, bebida alcoólica. Por que nós vamos estimular a bebida alcoólica? Nós trabalhamos com mendigos de rua que você pegar, perguntar, for lá agora e perguntar como é que ele caiu. Bebida, a maior parte se envolveu com álcool, com droga. A maior parte. Nós trabalhamos com moradores de rua. Nós vamos estimular a bebida entre nós? De forma nenhuma. Vai trazer escândalo. Se ele tomar o primeiro gole, ele volta. É o que acontece de muitas vezes na vida deles, quando eles têm as suas recaídas. Não, agora eu estou bom, estou bacana. Encontra com um amigo, toma uma cervejinha, pronto, acabou. Foi para o buraco de novo. Daqui a pouco está bebendo e crack de novo, e na rua de novo. Por quê? Às vezes culpa de um irmão, que ele viu ou estimulou. Não, um pouquinho, não tem problema não. Então tome cuidado com isso. E o último, glutonaria. Glutonaria é você comer excessivamente. E o apóstolo Paulo condena isso aqui, principalmente porque lá, entre eles, existiam as festas das orgias, onde era regada, né? A idolatria entre os seus ídolos, Deus Baco, Deus do vinho, e eles tinham suas bebedices ali, e também as glutonarias. Eles comiam excessivamente, ficavam ali naquelas orgias, né? Em relação aos ídolos. Hoje nós temos aí algumas festas que são aos ídolos, e tem cristão, crente, indo nessas festas. Tome cuidado com isso. E outra coisa, cuidado com o excesso da comida. Se você não tem domínio próprio, peça ao Espírito Santo para controlar. Tem gente que fala: mas eu não consigo, eu tenho muita fome, e come excessivamente. Pecado, gente, é glutonaria, é obra da carne. E em alguns locais, assim, eu já ouvi falar muito, na Alemanha, eles têm os locais lá, que eles bebem e comem, aí vão num banheiro específico lá, que tem os vomitórios, olha que coisa, aí enfia o dedo na garganta, vomita, para beber e comer mais. Olha se não é uma obra da carne, um negócio desse. Então, vamos tomar muito cuidado. E o apóstolo Paulo, ele é claro, né, nisso aí, que quando nós fazemos isso ou outras coisas
semelhantes a isso, essas obras da carne, ou outras coisas semelhantes, nós não estamos sendo guiados pelo Espírito e não vamos herdar o reino dos céus. É isso que a palavra de Deus diz. Então temos que tomar cuidado. Semana que vem, você que está aqui, não perca, porque vai falar sobre o fruto do Espírito. Importantíssimo a gente entender o que Deus quer e como Ele quer moldar o nosso caráter, e como é possível vencer cada uma dessas obras da carne quando nós queremos verdadeiramente servir a Deus, verdadeiramente colocar o Espírito Santo no comando, verdadeiramente deixar que o nosso espírito vença a batalha da carne. Então, em nome de Jesus, que seja assim na sua vida, amém? Vamos ficar em pé? Que Deus abençoe seu dia. À noite nós vamos estar complementando a mensagem da semana passada. Nós falamos sobre a bênção falada, né? A importância da bênção falada. Nós vamos estar falando da bênção do toque, da importância do toque nas nossas vidas. Então, que você esteja vindo e convidando pessoas para estar aqui conosco, para a gente aprender a abençoar as pessoas em nome de Jesus. Deus abençoe seu dia, mamãe principalmente. Deus te deu um dia maravilhoso, abençoado na presença do Senhor. Feche os olhos, oremos. Pai, nós louvamos, exaltamos o teu nome, te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é bom. Senhor, nós em nós mesmos não temos capacidade de vencer essas obras da carne, mas nós te agradecemos porque nós temos algo muito especial, que é o Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Basta nós darmos lugar ao teu Espírito e seremos trabalhados, seremos, Senhor, burilados, e no nome de Jesus Cristo, dia após dia, nós vamos melhorar em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, nosso objetivo tem que ser parecido com Jesus. Jesus Cristo foi perfeito nos seus atos, nos seus pensamentos, no seu jeito de agir, no seu jeito de amar, ó Pai. E nós queremos aprender cada dia mais com Jesus Cristo. Ensina-nos, ó Pai. Sabemos que precisamos meditar na Tua Palavra, precisamos ter uma vida de consagração e oração, precisamos, ó Pai, Senhor, nos fortalecer no Senhor. Ó Deus, dai-nos um dia abençoado, um dia maravilhoso em cada lar, ó Pai, que as mães sejam prestigiadas, abençoadas, honradas, porque elas, Senhor, realmente fazem toda a diferença neste mundo, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Pai. Eu te agradeço porque um dia o Senhor colocou uma mãe, Senhor, que me amou, que me ensinou a andar nos teus caminhos, que me mostrou através do seu exemplo o que era amar, ó Deus, e eu te agradeço por isso, eu te agradeço por cada mãe, e que o Senhor nos leve debaixo da tua poderosa mão, em nome de Jesus Cristo, amém.